Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso Momento Vocacional. O mês de agosto é conhecido por ser o mês vocacional, mês este onde nós rezamos mais intensamente para que todos os batizados se sintam cada vez mais responsáveis e para que se comprometam com os serviços das pastorais e movimentos em suas comunidades. Nesse sentido, continuando a nossa série de entrevistas, convidamos hoje para falar sobre a vocação laical a veridiana Miranda de Oliveira, ela que é catequista lá na paróquia Nossa Senhora das Dores, na cidade de Nova Odessa. Sejam bem-vindos vocês, seja bem-vindo veridiana ao nosso Momento Vocacional. Olá, Mateus, muito feliz em poder estar vivenciando esse momento aqui, poder participar e colaborar de alguma forma com a minha experiência de vida. Muito obrigada pelo convite. Imagina, nós que agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui conosco para partilhar um pouco com os amigos que nos acompanham, e hoje nós vamos falar um pouquinho então da vocação do leigo, da vocação laical, como que se deu então esse chamado. Então, veridiana, conta um pouquinho para nós como que se deu esse seu chamado para participar da comunidade, você que é catequista, Então fala um pouquinho para nós, para quem está nos acompanhando, como que se deu, como que se despertou, quem que convidou você, como que se deu esse chamado então? Olha, Mateus, a minha história, começa desde muito pequena. Venho de uma família muito religiosa, que tem a religiosidade muito presente na nossa família, porém não era uma família que estava presente tanto na igreja. Mas quando a gente chega no período da catequese, vamos atrás, vamos buscar. E aí, lógico, minha mãe foi quem me conduziu para a igreja. Mas lá é que veio o despertar de querer ficar, de querer permanecer. E tem duas pessoas muito especiais em todo esse processo, que são duas catequistas. A primeira catequista foi a catequista Denise, da comunidade Nossa Senhora Aparecida, lá em Nova Odessa. Foi minha catequista de Eucaristia, preparação para o sacramento da primeira comunhão. A Denise foi muito especial para mim, porque a gente fala que o catequista, ele também percebe, ele sente o talento naquele seu catequizando. Eu não sei, com muita humildade, mas alguma coisa despertou nela que ela já me convidou para permanecer ali. Então eu comecei a fazer leitura, fui convidada para participar do coral, coral de adultos, mas eu era uma adolescente que estava lá participando com eles. E depois eu tive a preparação para o sacramento do Crisma, e teve uma pessoa muito especial também, que foi a dona Geni, que quando eu terminei o sacramento, quando eu recebi o sacramento, a dona Geni me convidou. Aí foi aquele de assumir para valer, aquele convite para assumir, que foi ajudá-la a acompanhar junto na próxima turma de Crisma. Então, passei a ficar com ela durante um ano, e aí no ano seguinte ela me soltou e disse: pode ir, você tem condições. Preparada, a gente acredita que é com o tempo, mas assim, ela me deu a confiança de seguir com as minhas próprias pernas. Então, são duas pessoas muito especiais na minha vida, que me ajudaram, me guiaram. Lógico, a família é muito importante nesse processo, Eu tenho esse exemplo na minha casa, mas lá na igreja, a gente tem que ter pessoas que nos acolhem, confiem na nossa capacidade, Então, eu sinto que essas duas mulheres, essas duas catequistas foram muito especiais para me conduzir, para fazer esse chamado. Então, eu senti o chamado por elas. Olha que interessante, Tanto a veridiana partilhou, e vocês, meus amigos, quantas pessoas vocês conhecem que também nos motivaram, abriram os caminhos, nos apresentaram as comunidades, as pastorais, movimentos, para que pudesse se engajar. E esse é o intuito do mês vocacional. Porque às vezes, veridiana e você que nos acompanha, corre o risco das pessoas acharem que vocação é só para quem vai ser padre e para freira. E não é só isso, Tem outras vocações específicas, como o matrimônio. Você disse, você é casada, tem 3 filhos, Então, existem várias vocações específicas. Deus vai chamando de várias maneiras e vai colocando pessoas, tanto na família como na própria comunidade, para nos ajudar nesse se comprometer com responsabilidade com os trabalhos pastorais. Eu percebi na sua fala nessa alegria, nesse entusiasmo, de que você foi valorizada, você foi reconhecida, que você tinha um grande potencial para continuar os trabalhos na comunidade.
Isso é muito importante, né? Ter pessoas que nos motivam. Mas a gente sabe também que tem as dificuldades, tem os desafios. Então, Verediana, eu pergunto para você, nessa sua vivência, né, como catequista, nesse seu protagonismo, né, de leiga engajada, para você, quais são os desafios quando o assunto é a vivência da vocação laical nos dias de hoje? Mateus, os desafios são muitos, né? Nós vivemos numa sociedade hoje onde nós temos muitos recursos, muitas coisas que favorecem as pessoas a dispersarem, a mudar seus caminhos, né? E fora os compromissos que nós temos, quando nós nos identificamos como um vocacionado, estamos ali, nós temos que assumir para valer. Esse é o primeiro passo. Não dá para fazer mais ou menos. Se não for para ser para valer, não faça. Então, primeiro desafio meu, pessoal mesmo, é com relação ao comprometimento, né? Eu sou muito focada naquilo que eu assumo. Então, eu preciso ter responsabilidade, ter compromisso com aquilo que eu escolhi. Porém, eu sou uma pessoa, como o Matheus falou, casada, 3 filhos. Tenho uma outra vocação que eu exerço, que é a do matrimônio. Eu tenho que cuidar da minha casa. Eu tenho uma família a zelar. Então, outro desafio é a questão do tempo, né? Mas a gente tem que estabelecer as prioridades. Quais são as prioridades? Eu tenho que ter um tempo muito especial e dedicado a Deus. Eu escolhi isso para mim. E quando eu digo que eu escolhi isso para mim, eu estou assumindo um trabalho na minha paróquia, na minha comunidade. Eu não posso deixar a desejar. Eu tenho que levar a sério. Então, assim, um desafio que eu acho que a gente sente muito nas comunidades é muito fácil você dizer sim. O problema é você dizer sim e assumir com convicção, assumir com seriedade, né? Então, são desafios que a gente encontra na parte pessoal, que é saber dividir e distribuir o seu tempo. Você precisa ter tempo para cada vocação. A vocação da minha casa, da minha família, a vocação que eu exerço na minha paróquia, o meu trabalho, a minha vida pessoal. Mas quando tudo que você assume, você tem que ser responsável. Você é responsável por aquilo que assume. Então, para mim, o forte mesmo é a questão do comprometimento. Esse é um desafio muito grande que nós estamos enfrentando. Você falando de comprometimento, Verediana, eu lembro também da Evangelii Gaudium, né, que é um documento do magistério que o Papa Francisco, né, escreveu aí em 2013, e no capítulo 2º, né, dessa exortação, ele fala que a igreja hoje vive a crise do compromisso comunitário. Né, quantas pessoas, infelizmente, não abraçam, né? Ah, não, eu vou sim, eu aceito, mas tem reuniões, tem eventos, tem uns compromissos na comunidade, acabam não indo. Né? Então, isso é importante, né, para todos os leigos, né, nessa vocação laical, né, que de fato vistam a camisa, se comprometam. E se a gente voltar um pouquinho na história, né, no Concílio Vaticano II, foi graças a este concílio, na década de 60, que os leigos puderam ser protagonistas, né, na ação evangelizadora da igreja, junto daqueles, né, que receberam o sacramento da ordem, né, seja no grau de diácono, padre, né, o bispo. Então, graças a esse concílio ecumênico Vaticano II, na década de 60, os nossos leigos foram reconhecidos, foi valorizada a sua missão. Então, missão essa que deve sim, né, ser vivenciada, né, no cotidiano, claro, na correria do dia a dia, mas na comunidade, doar, dar um pouquinho, né, do seu tempo. Porque muitas vezes, quando a gente fala de leigo, do senso comum traz para nós como aquela pessoa que não é instruída, né, que falta um conhecimento. E também, na linha mais eclesial, antigamente o leigo era aquele que não recebia, né, a ordem sacra, né, o grau da ordem. Então tinha essa separação dos mais instruídos e dos menos instruídos. Mas como eu disse, graças a essa eclesiologia do Concílio Vaticano II, onde trouxe para nós uma igreja povo de Deus, né, uma igreja que dialoga e conta com a ajuda de todos os batizados, tanto quem recebeu o sacramento da ordem, como quem não recebeu. Todos são batizados, então todos são protagonistas. Mas os desafios estão aí, né, o compromisso, a falta de engajamento, isso é perceptível nas nossas comunidades. Mas como eu disse, o magistério, né, o Papa Francisco querendo atualizar o concílio, né, na nossa história, na nossa época de igreja hoje, nos motiva
né, mesmo com os desafios, na falta de comprometimento, a continuar levando, né, o anúncio, o querigma, a palavra de Deus. E aproveitando, Veridiana, que nós estamos no mês vocacional, que é o mês de agosto, nós temos um tema onde a CNBB, né, ela traz cada ano para a gente refletir. E o tema deste ano, do ano de 2022, é Cristo vive, somos suas testemunhas. Então, para você, Veridiana, o que falta em nossas comunidades para que se possa anunciar que verdadeiramente Cristo está vivo e para que possamos ser suas testemunhas? Mateus, a gente exerce um trabalho muito bonito na nossa comunidade, que é acolher as famílias, sobretudo as crianças. E as crianças, elas vêm para conhecer, né? É lógico, nós temos uma base lá, a família, né, dá os princípios, o início de toda a fé que vai se constituir naquela criança. Mas o catequista, quando ele acolhe a criança, ele tem que apresentar esse Jesus. Porque a gente ama aquilo que a gente conhece. Então, a criança, ela tem um conhecimento, mas ela precisa experimentar, ela precisa vivenciar esse amor, vivenciar esse Cristo na vida dela. E de que forma a gente pode apresentar Jesus, mostrar que Cristo vive? Vivenciando na nossa própria fé. Nós precisamos, primeiro nós, enquanto leigos, catequistas, buscar isso individualmente, na nossa intimidade. Porque eu só consigo transparecer esse Cristo que vive quando eu vivencio, quando eu tenho essa experiência. Então não adianta eu querer ensinar, eu querer mostrar os caminhos, se eu não vivo isso verdadeiramente. Então a gente usa sempre aquela palavrinha, né? O testemunho, ele arrasta. Né? Testemunho que Cristo vive como você vive no meio de nós, né? Porque você tem essa experiência íntima com Ele. Então, a melhor forma, a maior prova de que Cristo vive no meio de nós é estar dia a dia experimentando isso. No dia a dia que eu falo, é na minha relação com o meu irmão, é na minha vida familiar, com os meus amigos da comunidade, da escola, onde eu passo a boa parte do meu dia, no meu trabalho. Então, primeiro, vivencie isso, seja verdadeiro com os seus sentimentos, para você conseguir, enfim, mostrar, né, ensinar que Cristo, sim, está vivo no meio de nós, através do amor que a gente deixa transparecer, transbordar. Né? Então, o acolhimento, a acolhida é muito importante nesse processo. Quando a gente acolhe com amor, com um sorriso, com um olhar, né, o resto vai, o resto flui. A criança, o jovem, o adulto, que seja, ele individualmente, particularmente, ele vai buscar e ele vai ter esse encontro com Cristo. Isso que é interessante, né? Verei também os amigos que nos acompanham. A gente precisa a todo momento de alguém que nos pegue pela mão e que nos conduza a esse mistério, né, de Jesus Cristo. Aquilo que a gente fala na catequese, que é mistagogia. Né? Mistagogo, aquele que pega e leva, conduz para entender um pouco os mistérios de Deus. Isso é possível graças a quem? Aos nossos catequistas também, né? Você é catequista, logo logo nós vamos aí, né, rezar pelo dia, né, dos catequistas, pelo trabalho tão bonito, né, que eles desempenham em nossas comunidades. E aí a gente vê então o valor, né, do leigo. O catequista é aquele que doa um pouco do seu tempo. Você é casada, 3 filhos, você leciona, é professora, então você tem os seus compromissos particulares, mas você sempre está lá na nossa comunidade, lá na Nossa Senhora das Dores, lá em Nova Odessa, ajudando também na evangelização. E falando desse protagonismo dos leigos, eu vou trazer aqui uma frase do Papa Francisco, onde ele diz o seguinte, que a imensa maioria do povo de Deus é constituída por leigos. Ao seu serviço está uma minoria, os ministros ordenados. Cresceu a consciência da identidade e da missão dos leigos na Igreja. Embora não suficiente, pode-se contar com um numeroso laicato, dotado de um arraigado sentido de comunidade e uma grande fidelidade ao compromisso da caridade, da catequese e da celebração da fé. Graças a Deus, né? O Papa Francisco diz,
a gente consegue encontrar nas nossas comunidades essas pessoas que vivem com responsabilidade, com comprometimento, o seu, né, batismo. Sendo ministros, sendo proclamadores da palavra, sendo catequistas. O Espírito Santo sopra, né, de várias maneiras, diversos são os dons, os carismas e os ministérios. E aí ao longo, né, da nossa trajetória, da nossa vida, da vivência na nossa comunidade, nós vamos nos despertando para qual é a minha vocação. Ser um catequista, ser um ministro, né, e assim por diante. Então, depois de toda essa reflexão que nós fizemos, Veridiana, eu peço para você, como catequista, como mãe, que vive duas vocações ali, vocação matrimonial e a vocação laical, gostaria que você deixasse para os nossos amigos que nos acompanham uma mensagem, né, de motivação, né, para aqueles que estão nos acompanhando. A mensagem é aquela que vem do coração, né? Porque aquilo que a gente vivencia é o que a gente pode falar com firmeza, confiante. Então a mensagem que eu deixo é: não tenha medo quando você recebe um convite. Porque, como o Matheus falou, alguém precisa nos convidar, né? Eu, graças a Deus, recebi um convite muito especial das minhas catequistas. Mas já recebi convites da Pastoral da Juventude quando era jovem, né? Recebi convites do encontro de casais quando, né, era recentemente casada. Então os convites aparecem. Aceitem, não tenham medo, enfrentem, tenham coragem, porque Deus nos prepara. Com certeza aquele convite não foi feito por acaso. Para você receber aquele convite, Deus já está reservando alguma coisa muito especial para você, né? Você já está sendo alguém especial que pode contribuir na sua comunidade. Então, a mensagem é coragem. Coragem, porque você consegue. Deus prepara. Que bom, Veridiana. E você trouxe justamente uma frase que o próprio Jesus nos evangelhos ele diz, né? Não tenha medo, né? Coragem. E eu lembro aqui também, né, de um outro versículo bíblico, de Jesus também dizendo que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Trazendo para os nossos dias, onde talvez o ministro ordenado não consiga estar, ali está o protagonismo, né, de nós leigos, para ser sal da terra e luz do mundo. Então eu gostaria de agradecer, né, você que nos acompanhou, a Veridiana que esteve aqui conosco, nesse nosso momento vocacional. E com este vídeo nós encerramos a nossa série de partilhas vocacionais. Então fica essa mensagem, que cada um de nós, batizados, possamos nos comprometer cada dia mais com o serviço pastoral em nossas comunidades. Um grande abraço a todos.